Olá, pessoal. Estamos nós aqui de volta para retomar as nossas aulas e dessa vez, diferentemente das 2 semanas que nós tivemos do projeto piloto, dessa vez nós iremos tratar de alguns temas referentes à literatura brasileira. Vou fazer uma breve retomada do pré-modernismo que nós já estudamos em sala de aula. Então, prestem muita atenção, porque aqui aspectos importantes dessa literatura, desse período literário, que são sempre recorrentes nas provas do Enem. Vamos lá. O pré-modernismo não se constitui, como vocês sabem, e eu já expliquei isso em sala de aula, ele não se constitui como uma escola literária. Ele é um período de transição para o modernismo. O período anterior ao modernismo, ele é sincrético, ou seja, ele é construído a partir de várias misturas do realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo e muito influenciado também pela chegada das vanguardas europeias. Toda essa mistura, todo esse sincretismo vai dar origem a um outro período da literatura, que será o modernismo, nós vamos ver mais adiante. Mas o pré-modernismo, ele traz características que são muito particulares, porque ainda vive sob a influência do realismo, do naturalismo, do parnasianismo e do simbolismo. Um dos grandes exemplos de obras produzidas nesse período é Os Sertões, de Euclides da Cunha, que nós também já falamos sobre ele, Canaã, de Graça Aranha, Urupês, de Monteiro Lobato. Então, vamos lá. Eu acabei de dizer que é um período sincrético. Como é um período sincrético, os estilos que marcam o final do século XIX, ali, o finalzinho do século XIX, 1800, realismo do Machado de Assis, naturalismo de Aloysio Azevedo, o parnasianismo de Olavo Bilac, o simbolismo de Cruz e Souza, eles ainda estavam muito ao gosto do público. Era o que se lia, era o que se tinha acesso. Começaram então a surgir, com o advento das influências da literatura e das artes europeias, começaram a surgir no Brasil centelhas de renovação artísticas que iam pouco a pouco invadindo o ambiente cultural e literário brasileiro, preparando esse ambiente para a renovação que ocorreria com a Semana de Arte Moderna em 1922. Pois muito bem. Que Brasil era esse, né? Que Brasil era esse que deu origem a esse período que nós conhecemos como pré-modernismo? Era o Brasil da desigualdade. Era o Brasil desigual. A gente vai ver assim, uma grande eclosão de crescimento nas regiões urbanas, um crescimento da civilização, de pessoas mais politizadas, mais refinadas, isso nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades como Rio de Janeiro, como Salvador, São Paulo, Recife. Nós vamos ver um surto de civilização, de refinamento e de urbanidade. Em contrapartida, a outra realidade do Brasil era rural, onde nós encontrávamos normalmente pessoas vivendo uma vida miserável, com aspectos de saneamento básico, de moradia, até de subsistência ainda muito retrógrados, de certa maneira ainda pessoas brutalizadas em decorrência até da ausência mesmo da escola formal, e havia muito fanatismo, especialmente nas regiões mais longínquas do país. Bom, esse cenário, então, propiciou, por exemplo, o surgimento de uma personalidade que foi muito marcante tanto para a história quanto para a literatura brasileira, que foi inclusive tema de uma das obras mais significativas desse período. Nós estamos falando de Antônio Conselheiro. Muito bem. Há um escritor brasileiro, Euclides da Cunha, nascido em 1866, morto em 1909, engenheiro, sociólogo, jornalista e escritor, que trabalhou como repórter no jornal O Estado de São Paulo
durante um longo período de tempo e escreveu, com base nas observações que fez da Guerra de Canudos, a sua principal obra, Os Sertões. Ele divide essa obra em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Todos aqueles reveses sertanejos que surgem na narrativa estão ligados à questão da terra, desde a opressão semifeudal, do latifúndio, até a ignorância e o isolamento que aquela parte do país sempre esteve condenada. Evidenciou nessa obra que nada supera a principal calamidade do sertão, a seca. Bom, Antônio Conselheiro é o personagem principal do romance Os Sertões. Após 13 dias do seu sepultamento, ele foi enxumado, ou seja, o corpo dele foi retirado de onde ele havia sido sepultado para que se averiguassem as condições da morte do beato. A rendição dos conselheiristas, daqueles que se ligaram aos ideais de Antônio Conselheiro, ocorreu em 2 de outubro de 1897, depois de um grande derramamento de sangue de mulheres, crianças e idosos. A gente tem aqui um fragmento da obra Os Sertões, em que Euclides da Cunha descreve o livro. Ele diz assim: fechemos este livro, Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento completo. Expugnado, palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Caiu o arraial assim. No dia 6, acabaram de destruir, desmanchando-lhe as casas, 5.200, cuidadosamente contadas. Bom, a gente tem ali uma realidade do Nordeste, né? A descrição da miséria, do sofrimento do povo nordestino. E o senhor Monteiro Lobato, por sua vez, descreve o Brasil caipira, o interior de São Paulo, também descrito pelos historiadores como um espaço retrógrado, indefeso, povoado por pessoas analfabetas e ignorantes. Em Urupês, por exemplo, nós encontramos a figura muito marcante e típica do Brasil caipira do Jeca Tatu. E em Cidades Mortas, nós vemos Monteiro Lobato relatar a decadência das fazendas de café. Bom, Monteiro Lobato é um escritor extremamente polêmico, porque ele criticava o atraso do país, mas se colocou contra o modernismo com um artigo que ele intitulou Paranoia e Mistificação, criticando, inclusive, as obras artísticas, as obras plásticas de Anita Malfatti. Ele, embora escrevesse literatura para adulto, como Cidades Mortas e Urupês, descrevendo aí o Vale do Paraíba e a crise do café, ele é muito mais conhecido pela literatura infantil, pelo tom didático, pelas suas obras ambientadas no Sítio do Pica-Pau Amarelo, que mistura aí realidade, fantasia, linguagem coloquial, uma linguagem mais acessível, que é uma característica marcante do modernismo. Ele foi muito criticado por preconceito, porque se você observar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, a cozinha é sempre negra e ela está sempre restrita ao espaço da cozinha. Enfim, mas ele foi um dos primeiros autores a trazer uma figura negra como protagonista dentro de narrativas, porque ela aparece como protagonista em muitos episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Especialista em educação infantil, vem hoje com reserva alguns dos valores transmitidos pela literatura infantil de Monteiro Lobato, especialmente no tratamento dado à negra serviçal Anastácia, como a gente acabou de falar. E aqui a gente tem alguns fragmentos, tanto da relação da Anastácia com os demais membros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, como a gente também tem uma passagem que a Emília se refere a Anastácia. Mais respeito com os velhos, Emília, diz Dona Benta. Não quero que trate Anastácia desse modo. Todos aqui sabem que ela é preta só por fora. Então aí tem o preconceito. Por outro lado, Lima Barreto vai descrever, como a gente já viu em sala de aula, o Brasil marginalizado na região urbana, os subúrbios,
São Paulo, subúrbio do Rio de Janeiro, e nesse caso aqui ele vai fazer uma crítica a essa questão do preconceito contra o negro, o funcionalismo público, os alcoólatras, ou seja, os excluídos dentro da sociedade urbana. Lima Barreto, mulato, sofreu muito preconceito racial, foi alcoólatra e acabou por conta da depressão em um hospício. A crítica aos comportamentos sociais marcados pela hipocrisia é uma tônica das suas obras, ou seja, a vida de aparências. Ele descreve o subúrbio carioca, os pobres, os boêmios, os arruinados. Severamente criticado pelos parnasianos por seu estilo despojado, fluente e coloquial, e que acabou influenciando de maneira muito significativa os escritores modernistas. Para ele, o escritor tinha uma função social, desmascarar a sociedade. E aí a gente ainda tem as obras dele, do Lima Barreto, que geralmente surgem dentro das provas do Enem. Recordações do escrivão Isaías Caminha, que vai falar sobre o funcionalismo público, o Triste de Policarpo Quaresma, que vai tratar do alcoolismo, os Brusundangans, que vai falar da questão também do funcionalismo público, e Clara dos Anjos, que são obras de Lima Barreto. Aí a gente tem alguns aspectos das obras que eu acho que é importante vocês darem uma olhada, inclusive ao filme Quarto Quaresma. E por fim a gente tem Graça Aranha, que escreveu Canaã, uma obra que trata da abolição da escravatura, da importação da mão de obra estrangeira e dos conflitos que vão surgindo em decorrência da chegada desses povos. Aqui está um pouquinho da biografia dele, ele foi presidente da Semana de Arte Moderna. E, por fim, as características do pré-modernismo, a ruptura com o passado, a denúncia da realidade brasileira, o regionalismo, os tipos humanos marginalizados, ligação com fatos políticos, econômicos, sociais e contemporâneos. E aí a gente tem um apanhado geral, histórico do que seria o nosso país naquela época. Uma aristocracia que vivia basicamente nas suas bases, mantido por São Paulo e Minas, a República do Café com Leite, e nos centros urbanos, São Paulo e Rio de Janeiro, que mantinham a vida cultural. A gente tem aqui alguns dos exemplos dos conflitos que surgiram nesse período, e aqui, obviamente, eu coloquei um quadro que vai dar uma ideia geral de que conflitos eram esses, que você já conhece, inclusive, pelas aulas de História. Bom, aí tem a radiografia do Brasil nesse período. O pré-modernismo, portanto, é uma literatura de crítica social, desmistifica o romantismo e o seu nacionalismo ufanista, mostra o Brasil real com seus conflitos políticos sociais, apresenta o nacionalismo crítico e amargo e fixa diversas facetas da realidade brasileira. É um período sincrético. A gente tem a literatura popular e suburbana de Lima Barreto, temos aí a proposta modernizadora de Graça Aranha, surge também as manifestações polêmicas de Monteiro Lobato, a erudição de Assombros de Euclides da Cunha e a poesia escatológica de Augusto dos Anjos, que nós iremos ver com mais carinho e mais cuidado no próximo encontro. Mas eu trouxe aí já algumas informações a respeito dele, inclusive alguns trechos de alguns fragmentos de seus poemas mais conhecidos, por que ele vai surgir como poeta pré-modernista, decorrência muito dessa questão da metáfora, da consciência humana, e obviamente por ser ele também um poeta híbrido, de mistura, heterogêneo, sincrético. E a gente tem aí alguns textos. Então, resumindo, o pré-modernismo não é propriamente um movimento literário, é um período de transição que reúne obras com traços remanescentes do simbolismo, realismo e naturalismo. Geralmente denuncia a realidade nacional, utiliza-se da linguagem mais brasileira e apresenta casos singulares dentro da literatura, aparentemente excludentes, como é o caso de Augusto dos Anjos. Era isso. Espero que vocês leiam com atenção os slides, o material em PDF, façam as atividades e estudem, tá bom? Um grande abraço e até outra oportunidade. Tchau, meus amores. Tchau, tchau.